Hoje nós vamos falar sobre esse texto, verdades, a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Verdades que nosso Deus mostra nesse texto que nós acabamos de ler. O cristianismo de hoje é um cristianismo de bênção, de poder, de milagres e de unção. Na maioria das igrejas cristãs, não estou dizendo em todas, mas na grande maioria das igrejas, a pregação, o que é dito é isso. Eu estava há 15 ou 20 dias navegando na internet, estava no Facebook, entrei numa comunidade e encontrei uma palavra muito bonita. Era 9 minutos de palavra, mas eu gostei demais da palavra do pastor. E ele dizia assim, que estava revoltado com o cristianismo que estava sendo pregado em muitas denominações. Cristianismo que pregava, que crente, depois que ele dizia o seguinte, que as igrejas estavam se esvaziando porque as pessoas entravam na igreja e achavam que depois que entravam na igreja e aceitavam Jesus de Nazaré, confessavam o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas, havia uma mágica, entre aspas, e todos os problemas eram eliminados de sua vida. Porque esse é o cristianismo que é pregado. E ele dizia na sua palavra que isso não existe. Crente tem depressão, crente tem enxaqueca, crente perde emprego, crente quebra carro, crente tem carro roubado, crente é assaltado. Crente, minha gente, é gente comum como todo mundo. Crente só tem um diferencial, quando morrer vai para o céu, viver com Jesus Cristo de Nazaré. Mas crente é pessoa como todo mundo. Porque Jesus de Nazaré, no evangelho dele, ele pregou o evangelho da cruz. Ele não pregou o evangelho de pessoas que viveriam numa bolha à parte do mundo, não. Ele disse, ele foi muito claro, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês estão comigo. Vocês vão enfrentar as intempéries, as dificuldades do mundo com um diferencial muito grande. Eu vou estar com vocês. Crente não se desespera, não. Crente enfrenta as dificuldades com um diferencial muito grande. O diferencial meu e de vocês, para as pessoas lá fora, quando nós perdemos um ente querido, é que nós temos a certeza que nosso ente querido está com Deus, se essa pessoa estava com Cristo. A diferença é que nós temos um consolo divino. Essa é a grande diferença. A diferença é que se nós estamos com a doença, é que essa doença, nós temos Deus do nosso lado. Pastor Márcio, um dia desse, teve que sair daqui, está com uma crise de coluna. E a pastora está há 25 anos na igreja, mas tem problema de coluna. E nem por isso ela vai abandonar a igreja. Ela vai abandonar a igreja porque Deus não me curou da minha crise de coluna. Não. A gente tem que ter um cristianismo maduro. Não um cristianismo infantil, que só vem atrás de bênção. As pastoras, e Deus não dá bênção? Dá. Ele não produz milagres? Muitos. Ele já produziu vários e vários milagres na minha vida. Se eu fosse contar os milagres que Deus fez na minha vida, eu passaria a noite todinha aqui, amanheceria o dia, e eu não terminaria de dizer milagres tremendos. Agora, todo dia Ele produz um milagre na minha e na sua vida. Quando você abre os olhos e acordou viva ou vivo. Isso é milagre. É milagre você ter comida. Pessoas, no Haiti não existe água potável. Essa água que a gente abre na torneira, no Haiti não existe. É um país sem água potável. A água de lá, quem tem dinheiro, compra água mineral. Quem não tem, bebe água suja. Existem formas, ONGs, organizações internacionais, que vão para lá desenvolver tecnologia para transformar aquela água lamacenta em água potável para as pessoas beberem. Então a gente tem que ter um cristianismo maduro. A gente tem que descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Mas a gente tem que saber que essa vontade de Deus, como foi cantado aqui, louvado, entoado por todos nós, em uníssono. Eu quero ser um vaso novo, quebra a minha vida e faz de novo. Gente, quando Deus quebra a vida da gente e faz de novo, sabe o que Ele fez com a minha vida? Ele me trouxe para cá. Ele quebrou a minha vida de um jeito que me trouxe para esse púlpito. Pastor, ele não é bom desse púlpito, não é uma maravilha. Eu amo estar aqui, mas isso é uma vida de entrega. Isso é uma vida de entrega. Isso é uma vida de entrega.
É uma vida de entrega. Você tem que perguntar a Deus: Senhor, eu quero a tua bênção, eu quero o teu poder, eu quero os teus milagres, eu quero a tua unção, mas mais do que isso, eu quero servir a ti, porque foi para isso que eu nasci. Não pergunte a Deus se Ele tem um plano para a sua vida. Pergunte a Deus qual é o plano que Ele tem para a sua vida, porque para cada pessoa aqui presente, Deus tem plano. Deus não cria nada sem utilidade. Qualquer planta, qualquer flor, qualquer animal que existe no universo, Deus criou com um propósito. Então Deus não criou o ser humano sem um propósito. Eu gosto muito daquele livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Ele não é um livro de autoajuda. Ele é um livro maravilhoso. Ele é um livro onde, quando você termina de ler, você sabe que Deus tem um propósito tremendo para a sua vida. É um livro que eu recomendo a todo novo convertido. Não deixe de ler. Ele tem PDF na internet de graça. Não precisa gastar dinheiro. Uma Vida com Propósito. Você lê um capítulo por dia. E você vai descobrir qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, muito se fala do Deus poder. Pouco se fala do Deus de autoridade, do Deus de justiça, do Deus de juízo. Pouco se busca a vontade de Deus. Mas a jovem Maria, ela não buscou nem ouro, nem prata, nem carro importado, nem empresa multimilionária. Ela só queria uma coisa, que a vontade de Deus se cumprisse na vida dela. E sobre Maria, falamos domingo passado. Qual é a palavra desse domingo? Qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Porque no texto que acabamos de ler, havia uma jovem com seus planos e projetos. E Deus veio e demonstrou que tinha outro plano e outro projeto para a vida de Maria. Maria disse o quê? Sim, eu aceito. Não foi isso que nós conversamos no domingo passado? Maria não foi fazer uma reunião com José, com a igreja, com a família dela e entrou num consenso. Não. Maria disse: tudo bem, eu aceito. Eis aqui a serva do Senhor. Aceita o projeto. Deus vai mostrar o projeto dele para a tua vida. Você vai dizer o quê? Mas esse projeto não se encaixa para mim, não. Não. Ele vai querer que você entre nesse projeto, porque você é essencial à vida, ao reino de Deus. Ninguém é insubstituível. Ninguém tem, desculpe, ao contrário. Você é insubstituível. Deus lhe quer no reino dele. Então, a primeira verdade é que nós encontramos do versículo 26 ao 28, é um Deus que se revela. Deus sempre se revelou aos seres humanos aos longos do tempo. Ele se revelou a Moisés, a Abraão, aos profetas, ao apóstolo Paulo. Deus está o tempo inteiro na Bíblia se revelando. Deus se revela pela história, Deus se revela por meio das Escrituras, Deus se revela nos mandamentos, pelas profecias, pelas promessas, Deus se revela nas coisas criadas. Se você pegar o Salmo 19, do verso 1 ao 4, você vai ver Deus se revelando em todas as coisas criadas. E a maior revelação de Deus qual é? Jesus Cristo de Nazaré. Deus disse: olha, eu já me revelei tanto, mas as pessoas não estão acreditando. Eu mesmo vou lá me revelar para as pessoas. E ele veio. Ele encarnou e ele veio pregar o quê? O amor. Ele nos veio ensinar a amar. Foi isso que Jesus veio. Jesus veio ensinar as pessoas a amarem, a ter responsabilidade. Jesus veio fazer isso. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, que João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é que João está dizendo? João está dizendo que o Jesus histórico nasceu no tempo de César Augusto, mas que Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, ele estava desde sempre, porque ele diz: no princípio era um Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo estava lá no princípio. Só que ele veio e encarnou para vir. Porque ele sabia que não tinha mais jeito. Deus já tinha feito não sei quantas alianças. E todas tinham sido quebradas. E depois de 400 anos de silêncio, ele decidiu vir em pessoa. A luz que ilumina a escuridão do pecado. Para dizer: agora eu vim. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância.
Na glória, sim, mas também aqui. Jesus não quer ninguém sofrendo. Jesus quer que a gente tenha alegria, vida em abundância, felicidade. Jesus quer isso. Mas Jesus quer que a gente tenha isso com responsabilidade, com sabedoria, sem atropelarmos as outras pessoas. Então, a primeira verdade do texto é que nós temos um Deus que se revela. Qual o propósito de Deus se revelar ao ser humano? Manter um relacionamento pessoal. Nós temos um Deus de intimidade, um Deus que se relaciona conosco, não é assim? Não é assim que a gente ora. Como foi que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu. Ele não disse assim, Senhor majestoso, que está no trono de toda a glória. Não, ele disse, Pai Nosso que estás nos céus. Né? Pai Nosso. Pai. Quer dizer, ele nos ensina a tratar Deus como pai, como painho, né? Aqui no Nordeste, nós nordestinos chamamos painho. Painho, né? Painho. Deus quer ser tratado como painho. Painho querido. É assim que Jesus ensinou a gente a orar a Deus. Mas Jesus ensina na oração do Pai Nosso o quê? Seja feita o quê? A minha vontade é a sua? Não. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. A vontade de Deus é que deve prevalecer. A vontade de Deus, porque a Bíblia nos garante uma coisa, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então Deus se revela aos seres humanos para que tenham um relacionamento pessoal com Ele e para mostrar a sua vontade. Quer que Deus fale com você? Ele vai falar. Nem duvide. Ele vai falar extra, tem um louvor lindíssimo. Ele diz, sei que me falas através de um irmão. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. Sei que me falas até quando te casas. Eu sempre te ouço na tribulação. Que louvor lindo, porque Deus nos fala em todos esses momentos. Deus nos fala pela pastora Márcia, Deus nos fala por mim, nos fala pela irmã Rafaela, pela irmã Lúcia, Deus nos fala pela oração, nos fala pela palavra dele. Quando ele fica em silêncio, ele também está falando. Basta que nós tenhamos ouvidos e sensibilidade para ouvir a Deus. Basta que nós tenhamos intimidade com Deus. Pastor, como é que eu faço para ter intimidade com Deus? Bem, primeiro vem a casa dele, porque eu não posso ter um pai quando eu vou na casa do pai. É difícil ter intimidade desse pai. Eu posso ter intimidade na minha casa, porque o Espírito Santo mora dentro de mim, e eu posso ter intimidade com Deus na minha casa. É verdade. Mas é disciplinar-se. Para você ter essa intimidade com Deus na sua casa, com a televisão ligada, você assistindo o tempo todo a TV, fica complicado. E a internet, o Facebook lá lhe chamando, e o WhatsApp, mensagem, não é? As tentações. Então, quando você se desloca, Deus fica satisfeito, porque aqui nós estamos como uma fogueira, todo mundo aquecendo, né? Todo mundo. Nós estamos na unção, na oração, no louvor, na adoração, e aí eu dou uma saca, mas a irmã Lúcia está mais forte, a irmã Dani está ali, aí está na unção, aí me aquece, e assim vai, né? Aí a irmã Michele vem e traz uma palavra. É assim que a igreja funciona. O corpo de Cristo é desse modelo, não é? Não é? Não é desse jeito que o corpo de Cristo funciona? Nós somos parte da cabeça que é Cristo. O corpo tem que estar unido. Tira uma brasinha na época de São João, da fogueira, bota lá de fora, assim, o que acontece, ela esfria. Maria, Deus se revelou a sua serva para mostrar a obra que haveria de realizar por meio dela. Nem sempre estamos prontos para ouvir aquilo que Deus quer falar para nós. Porque às vezes a vontade de Deus para a nossa vida nos confunde. Porque nem sempre aquilo que Deus tem para nós é o que queremos para nós mesmos. Às vezes nós queremos outra coisa. Em maio desse ano eu fiz um concurso para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E tinha 2 vagas. Tinha 6 doutores concorrendo. Na prova caíram 4. Ficamos eu e um doutor de Sérgio para 2 vagas. Era uma vaga para cada um. Eu tinha feito, eram 6 pontos, eu tinha feito 5. Aí caiu na prova didática o ponto que eu não tinha estudado. E eu olhei assim, mas está brincando.
E eu perdi a vaga. Era eu e a vaga, era eu e a grava. Aí eu chutei para fora. Aí eu cheguei em casa chorando, viajando, dirigindo uma chuva, um pedal. Cheguei em casa chorando, chateada. Aí esse poço de sabedoria olhou para mim e disse: você perguntou a Deus se Deus queria você naquela cidade? Aí eu disse: mas é porque ela disciplina que eu queria no curso de psicologia com a Universidade Federal. Ela disse: mas você esqueceu que você tem um ministério de pastora. Você perguntou os novinhos no fim de semana. Aí ela disse: você perguntou a Deus se Deus quer só os seus fins de semana? Aí eu fiquei, né? Não posso dizer a expressão, mas aqui como aquele cachorro, né? Aí eu fiquei, aí pedi perdão a Deus, claro, porque eu fui embora, me inscrevi, fiz um monte de coisa sem pedir o quê? Permissão a ele, sem perguntar se era o que ele queria. Aí quando eu fui, e ele fez exatamente tirar o ponto que eu não tinha estudado, para quebrar a minha cara e me dar uma lição bem dada, aí eu aprendi mais uma vez, porque é incrível, gente. Você tem 25 anos de evangelho, tem 25 anos de evangelho, mas de vez em quando você vai se embora nos seus projetos, aí quando dá errado, você fica com raiva de quem? De Deus, que você não perdoa hora nenhuma se você devia fazer aquilo. Mas não é assim comigo, com você, não é desse jeito. Você faz os planos tudinho, você não pergunta a Deus. Aí o negócio dá errado, aí quem é que paga o pato? Deus. E você perguntou a ele? Não. Deus não tinha nada a ver com essa história. Deus não foi consultado. Eu não fui perguntar a Deus. Se perguntar foi nas carreiras, que eu não queria ouvir a resposta. Se é o seguinte, eu vou fazer o concurso, tá bom lá? Tchau. Sim, né? Tá bom. Vamos embora. Passei na prova escrita, tá na goela, porque só ficamos dois. Tem duas vagas, uma vaga do Ramon, outra minha. Ótimo. Não passei. Não acredito. Eu e a vaga caiu de ponto, eu estudei. Porque Deus não me queria ali. Deus me queria. Eu não acredito. Que coisa absurda, que injustiça. Como é que Deus faz um negócio desse comigo? Aí tá ela pra mim e disse: e você perguntou a Deus se Deus não queria ali? Mas eu fui no fim de semana e Deus quer só os seus fins de semana. E aí eu pergunto para vocês: Deus só quer vocês aqui no fim de semana? Será que Deus quer essa igreja só reunida de 4 às 6? Será que é isso que Ele quer da gente? Ah, pastor, não tenho tempo não. Eu trabalho a semana toda e eu vou fazer ciências contábeis de noite. Ah, eu não posso fazer psicologia. Eu sou tutora do curso de especialização em direitos humanos, pastor. Não posso não. Eu trabalho na prefeitura o dia todo. E ainda faço trabalho, não posso não. Não é desse modelo, né? Não é bem assim? Meu tempo não. É, meu Deus. É desse modelo. O segundo ponto da palavra que nós lemos. Deus fala da fragilidade humana frente aos desígnios de Deus. Está do verso 29 ao 34. Maria nos dá um exemplo de humildade, de reconhecimento da nossa incapacidade frente aos desígnios de Deus. Eu e você, nós precisamos admitir nossas falhas, nossos pecados, nossa incapacidade de realizar a obra de Deus sem a presença de Deus. Quantas vezes nós queremos realizar a obra de Deus, mas às vezes a gente ora pouco, a gente é ativista, a gente é Marta, a gente não é Maria, a gente é Marta. Não é essa Maria aqui, é outra Maria, mãe de Lázaro. Aí Maria estava orando aos pés do Senhor e Marta, às vezes a gente é Marta, não é? Na igreja, a gente quer só fazer, mas a gente tem que fazer e orar, a gente tem que fazer e perguntar ao Senhor se o que a gente está fazendo é o que Ele quer. Mas mesmo na igreja, pastor, mesmo fazendo as coisas para a igreja, sim, mesmo na igreja, mesmo fazendo as coisas para a igreja, a gente tem que perguntar se o que a gente está fazendo para a igreja é o que Deus quer que a gente faça. Porque tudo que a gente faz para a igreja sem oração não tem valor para Deus. Tudo que eu fizer aqui nessa igreja e eu não orar, não tem valor para Deus. Deus quer que a gente faça tudo em adoração para a glória dele. Não é isso que ele diz em Coríntios? Quer comais, quer bebais, tudo que façais para a glória de Deus. Vamos fazer um brechó? Vamos orar primeiro? O que a gente fizer, a gente deve orar, porque nós somos frágeis. Sem mim, nada podereis fazer. Está lá em João, Jesus diz: sem mim, nada podereis
podereis fazer. Terceira lição, a resposta de Deus, o poder que opera em tudo e em todos, está no verso 30 ao 33 e do 35 ao 37. Não é pelo nosso talento, pela nossa capacidade, mas pelo poder de Deus que opera em nós. Eu não estou aqui por capacidade nenhuma minha, não tem nenhum talento meu para estar aqui. É pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus que eu estou aqui. No momento que Ele decidir, Ele me tira, não tem capacidade nenhuma minha que me faça voltar para esse lugar, porque foi Ele quem me botou e quem me tira é Ele, na hora que Ele quiser. Eu estou aqui pela graça. Sabe o que é graça? É favor imerecido. Não existe nenhum mérito para eu estar nesse lugar, nenhum. Não, pastor, nada. Nada. É favor imerecido. Nós somos frágeis. Nós somos absolutamente frágeis, dependentes da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Eu tenho meus dons e talentos. Selma tem, a irmã Selma tem, a irmã Érica tem, o irmão Manuel tem. Mas todos os dons e talentos que nós temos, a irmã Amanda tem, todo mundo tem aqui. Mas todos os dons e talentos que nós temos foram dados por Deus. Nós somos como folha seca. Deus gosta de fazer isso. Acabou. Eu estava vendo uma atleta brasileira, era campeã olímpica de ginástica rítmica, sofreu um acidente e foi tetraplégica. Não somos nada, minha gente. Somos pó, somos cinza. Nada vale orgulho, vaidade, nada, desfaz de nada. Nada. Esse cajado é de Deus, não é meu. O cajado da pastora Márcia é de Deus, Ele toma na hora que Ele quiser. Todos os dons e talentos dessa igreja são de Deus. É pela graça, misericórdia e amor dele que Ele levantou quem quer que seja para o que quiser fazer. Nada nos pertence. Apenas somos governantas da casa dele, não é verdade, pastora? Somos governantas, administramos, sempre sob a ordem dele. A vontade de Deus será realizada na minha e na sua vida a despeito da nossa pequenez. Deus se torna grande em nós. O que precisamos é esperar em Deus e confiar que Ele fará tudo conforme nos prometeu. Quarto, a submissão servil do coração abençoado por Deus. Está no versículo 38. Versículo 38 diz exatamente assim. E então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Você pode dizer isso? Aqui está a serva do Senhor, e se cumpra em mim conforme a sua palavra. Senhor, aqui está a serva do Senhor. Senhor, aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim conforme o Senhor quiser. É muita responsabilidade. Mas é o que nós devemos dizer. É o que nós devemos, o movimento que nós devemos ter é esse. Senhor, nós estamos aqui, nós somos servos. Pastores e padres usam aquele colarinho assim branco por dentro da camisa, que é um símbolo de escravidão. Eles estão demonstrando que são propriedade de Deus, são escravos de Deus. Tem próprio dono, porque nós temos dono. Mas é uma maravilha nós termos dono, porque aí outro ser que anda por aí, das trevas, querendo nos perseguir, não pode tocar em nós, porque nós temos dono. Amém? Nós temos dono. E a partir do momento que nós temos dono, nós temos alguém que peleja pelas nossas vidas e por quem se levanta contra nós. Essa igreja tem dono. Não sou eu, nem a pastora Márcia, nem vocês. Lamento dizer. Quem é o dono dessa igreja é Jesus de Nazaré. Quem se levantar contra ela, se levanta contra Jesus. Vai pelejar com ele. Não é comigo. De forma alguma. Vai pelejar com Jesus de Nazaré, que é o dono da igreja. A submissão servil do coração abençoado por Deus. Um coração alcançado por Deus é um coração que deseja servi-lo. E é impossível servir a Deus sem obedecê-lo. Tem gente que decreta coisas, pedidos. Eu vou decretar que vai acontecer isso na vida do irmão Antônio. Eu sou louca. Eu vou decretar nada. Quem sou eu para estar decretando coisa para Deus? Vai ter gente que diz, eu tenho uma grande amiga, ela já está em São Paulo. Uma vez eu falei assim, Rosinha, você tem que decretar. Eu não decreto não. Decrete. Eu não decreto nada. Eu não é conhecido na Bíblia que eu vou decretar as coisas para Deus fazer. Não decrete. Eu não decreto não. Decreto para você. Não decreto para a minha vida não. Decreto para a sua. Eu decreto nada. Eu vou lá decretar nada.
somos nós para decretar o que quer que seja? Nós não somos ninguém. Mesmo diante daquilo que era humanamente impossível, Maria se submeteu aos desígnios de Deus. Nós devemos nos submeter aos desígnios de Deus. Se submeter à vontade de Deus é se deixar usar por Ele. O quanto nós estamos dispostos e dispostas a arriscar para cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Será que estamos dispostos a pagar o preço? Será que realmente acreditamos em Deus ao ponto de nos deixar guiar totalmente por Ele, ao invés de resolver tudo da nossa maneira e com nossos próprios esforços? Diante da revelação de Deus, devemos nos submeter à sua vontade, confiar no seu poder e obedecer à sua palavra. E a gente tem que refletir novamente, porque Jesus está chegando, Jesus vai nascer, e eu espero que Ele não nasça só em compras. Eu espero que Ele nasça no meu e no seu coração, que é o local que Ele tem que nascer. Que nesse Natal, Ele encontre morada no coração da gente, não num shopping center, né? Não no Papai Noel. Esse Natal, qualquer dia desse, o povo vai olhar para a gente e vão dizer: e o que Jesus tem a ver com Natal, hein? Porque a gente vai no shopping só ver Papai Noel, Rena, árvore de Natal. Eu não vejo nem o nome Jesus. Eu não vejo, eu só vejo o shopping center, árvore de Natal, Papai Noel, Rena. E presente, compre. Eu quero comprar esse monte de coisa, não preciso de nada. Eu já tenho tudo que eu tenho na minha vida, graças a Deus. Não preciso de nada, não. Só minha mulher, que é exagerada, deu 4% de Natal. Foi maravilhosa, eu fosse mesmo. Mas, o que é prioritário na tua vida? O que é prioritário na tua vida? A vontade de Deus? O que é prioritário na minha vida? É a vontade de Deus? Qual é a tua escala de valores? Deus, eu fui ver o que é prioridade no dicionário. E a palavra prioridade no dicionário significa preferência conferida a alguém relativamente ao tempo de realização do seu direito com preterição de outros. Ou seja, você ter uma predileção por alguém ou por alguma coisa. Isso é prioridade. O exemplo de Paulo. Paulo foi perseguidor da igreja e passou a mensageiro de boas novas, diante da revelação de Deus. Paulo se converteu em na física. Você está assim e faz isso, e volta, faz um movimento diferente. Então, Paulo se submeteu à morte, até a morte, aos planos de Deus para a sua vida. Refletindo, para concluir, você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Você está disposto, disposta a se submeter a Deus e a pagar o preço para que essa obra se cumpra em você? Jesus vai nascer no Natal, vai nascer no seu coração. Você está disposto a dar um pouquinho do seu tempo para Jesus? Para a obra dele? Ou está como eu? Não, eu vi os fins de semana já está bom demais. Aí Jesus deve falar: você vai ser reprovada no concurso, eu quero que você aqui em João Pessoa. Porque quando a gente não vem pelo amor, Jesus traz pela dor. Você vai ficar aqui. Lembra de Jônatan? Só faltou a baleia lá, Santa Cruz traída. Porque o resto veio. Você volta, Rosa. Você não vai para Santa Cruz coisa nenhuma. Você não quer na Paraíba, em João Pessoa. Não adianta a gente tentar fugir dos planos de Deus. Deus tem um plano, Rosinha, você vai para Valentina Figueiredo. E acabou-se. Não pode mudar o que Deus tem programado para mim e para a sua vida. Você é como Maria, que se reconheceu como uma serva do Senhor e se submeteu à sua palavra, como Paulo, como Estevão e tantos outros? Ou você é como muitos pensam, que só querem e não querem servir a Deus, mas querem que Deus os sirva, decretando bênçãos para si, exigindo e cobrando de Deus prosperidade para as suas vidas? Deus é um cash, um banco de milagres. É possível alguém entregar-se tão cegamente a Deus, sem reserva, sem medir os prós e os contras? Como é que se chega a essa confiança incondicional em Deus e nos seus projetos? Naturalmente, não se chega a essa confiança cega em Deus e nos seus planos sem uma vida
vida de diálogo, de comunhão e de intimidade com Deus. Ainda ontem de noite, a pastora Márcia estava dizendo aqui, uma igreja que não ora, não cresce. Uma igreja que não ora, não se firma. Uma igreja que não ora, não resiste às ciladas do diabo. Por quê? Porque não está protegida. Porque a oração é nosso diálogo com Deus. A pastora Márcia está toda aqui no ministério dela, quintas-feiras, orando. Ela está precisando de gente, é um ministério maravilhoso. Vamos nos unir à pastora Márcia, orar com ela, porque ela precisa formar um exército para combater as setas do diabo que estão sendo lançadas contra essa igreja. Essa igreja tem que orar, igreja tem que orar e ler a palavra. São dois ministérios fundamentais. Ela tem um ministério dado por Deus a ela, ela é uma mulher de oração. Ela precisa de pessoas orando com ela. Igreja, se levante, sabe o seu comodismo e pegue e venha para quinta-feira de noite orar com a pastora Márcia. Pastora, o dia não está bom, então conversa com ela e vamos tentar ajeitar o dia, mas vamos orar, porque a igreja tem que orar. Igreja que não ora não cresce. Pode ter 150 membros, não importa. Eu estou falando de crescer espiritualmente, crescer qualitativamente. E não devemos esquecer do profeta Isaías para concluir. Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus. Não vamos inverter essa lógica, não. Deus não precisa de nós, não. Sim ou não? Não é verdade? Não somos nós que precisamos de Deus. Nós que nascemos para adorar. Se nós não adorarmos a Deus, nós vamos adorar dessa caneta aqui. Mas nós vamos procurar alguma coisa para adorar. Porque nós nascemos para adorar. Nós não vamos adorar a Deus, nós vamos adorar roupa, nós vamos adorar uma pessoa, nós vamos adorar um carro, nós vamos adorar um emprego, nós vamos adorar nossos filhos, nós vamos adorar não sei o quê. Mas nós vamos adorar. Vamos adorar o que é certo, mas nós dizemos que nós nascemos para adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos oferecer a nossa vida a esse Deus Santo. Porque foi para isso que nós fomos criadas. Nós somos criados. Nós somos criados para oferecer a nossa vida a Deus. Amém?